Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live para falar um pouquinho mais sobre essa metodologia incrível de redução de medidas, redução de tecido adiposo, redução de gordura localizada e que ainda dá uma qualidade para a pele fenomenal. Hoje nós vamos falar em como utilizar os produtos da Botânica Mineral juntamente com o procedimento de criolipólise, certo? Eu já vou pedindo desculpas porque eu estou muito gripada. Mas acredito que não teremos maiores problemas, a não ser vocês aguentarem a minha voz fanha. Combinado? Então vamos lá. Bom, o que é importante a gente salientar, né? Vamos entender aqui como que funciona o processo de criolipólise, tá? Quando a gente tem acúmulo de gordura na nossa pele, né, a gente tem a camada da epiderme, que é a mais externa, essa que a gente enxerga. Logo abaixo da epiderme, nós temos a derme, onde fica localizado nosso ácido hialurônico, nossas fibras de colágeno e elastina, é a camada que é responsável pela sustentação, pelo viço, pelo volume da nossa pele, certo? E abaixo da derme, nós temos o nosso tecido subcutâneo, hipoderme, onde os nossos adipócitos recebem toda a gordura, né, acumulada no nosso corpo. Essa gordura, ela fica acumulada ali para gente, quando a gente precisa de energia, para proteger a gente de choques mecânicos e para proteger também a gente da variação de temperatura, do frio e do calor, certo? Então, esse tecido adiposo, essas células, né, adipócitas que acumulam gordura, elas vão ter acúmulos diferentes em determinadas regiões do corpo, dependendo da causa desse acúmulo de gordura, certo? Nós podemos ter acúmulo de gordura, por exemplo, nos membros inferiores, causados pelo estímulo do estrogênio, que gera a celulite e o lipedema, tá? Mas nós temos principalmente o acúmulo de gordura, porque quando a gente tem o déficit energético positivo, que é quando eu como e aquilo que eu como eu não gasto completamente e com isso eu tenho acúmulo dessa sobra de energia na forma de gordura. Dentro da minha célula de gordura, eu vou guardar essa energia, eu vou armazenar essa energia na forma de triglicerídeos, certo? E o que a criolipólise faz? A criolipólise, ela congela essas células de gordura e este congelamento promove a apoptose, a morte dessa célula de gordura, a quebra dessa célula de gordura. E com isso, a gente diminui a quantidade de gordura naquele tecido. Também é importante lembrar que a criolipólise, com esse estímulo gelado, ela faz um estímulo na produção e reorganização das fibras de colágeno e de elastina e também do ácido hialurônico presente nesse tecido conjuntivo.
Então, a criolipólise, ela atua em 2 camadas da pele, na derme e na hipoderme. Ela quebra células de gordura e ela promove uma reorganização da minha derme, permitindo que eu tenha uma pele mais volumosa e um aumento na produção de colágeno e de elastina, certo? O que nós vamos deixar claro é que nós não vamos entrar aqui nos parâmetros do seu equipamento de criolipólise, seja ele uma criolipólise de sucção ou uma criolipólise de placa, nem o tempo que você vai ficar fazendo esse congelamento em cada região. Isto é de acordo com a sua técnica que você aprendeu com a compra do equipamento, com cursos especializados, mas nós vamos falar aqui de como utilizar os produtos da Botânica Mineral para potencializar o resultado do seu equipamento, certo? Então, deixando bem claro novamente, não falaremos aqui sobre parâmetros dos equipamentos de criolipólise. E qual que é o objetivo, então, desta criolipólise, né? A gente está falando de um tecido que é um tecido inflamado, com pouca circulação, com acúmulo de toxinas e falta de nutriente. Vamos imaginar o que acontece nesse tecido, né? Eu tenho um excesso de gordura. Esse excesso de gordura, o que ele faz? Ele comprime os meus vasos sanguíneos, certo? Eu tenho um espaço determinado, esse espaço fica muito preenchido por gordura e esse preenchimento excessivo comprime os meus vasos sanguíneos. Essa compressão gera uma resposta inflamatória, porque meu vaso não foi feito para ficar comprimido. Essa resposta inflamatória, ela tem como objetivo retomar essa circulação sanguínea. E isso não acontece com facilidade, né? Porque o tecido, a gordura fica pressionando. Então fica essas citocinas inflamatórias ali naquele tecido. Além disso, eu preciso que o sangue chegue com nutrientes e oxigênio e que ele leve embora o gás carbônico e os restos do metabolismo que acontece nesse tecido. Quando os meus vasos sanguíneos estão comprimidos, essa troca, né, de metabólitos, ou seja, a chegada dos nutrientes e a retirada das toxinas, fica comprometida. Então, meu tecido está inflamado e pouco nutrido. Por isso, um dos procedimentos fundamentais quando a gente fala de quebra de gordura pela criolipólise é o quê? Desinflamar esse tecido, destoxificar esse tecido, reestabelecer o fluxo de oxigênio e de nutrientes. Porque eu preciso disso para que a resposta da minha quebra a essa gordura seja eficiente. Então, neste momento, antes de fazer a criolipólise, é muito importante destoxificar, desinflamar e reestabelecer o fluxo de oxigênio e nutrientes e a retirada das toxinas, certo? E é aí que a botânica mineral entra. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai sugerir que você faça aquilo que você já está acostumado, a avaliação inicial desse paciente. Nessa avaliação inicial, é possível perceber se a gordura que ele quer eliminar com a criolipólise é uma gordura rígida ou uma gordura associada à flacidez. Dependendo do tipo de gordura, nós vamos sugerir os tratamentos para esse paciente. Um tratamento fundamental
é passar por um procedimento de detox. E esse detox pode ser o nosso ortodetox ou o detox 3K. Qual que é a diferença de um ou de outro? O ortodetox é um detox mais simples, com menos etapas, onde eu promovo uma limpeza do corpo desse paciente e consigo já neste mesmo dia fazer alguma outra técnica que me ajude no tratamento corporal desse paciente. Já o detox 3K, perdão, ele é um detox mais profundo, mais intenso, e por isso eu não consigo fazer um tratamento imediatamente após esse detox 3K, certo? Então vai depender da escolha de vocês, do tempo do paciente, de número de sessões que ele tem antes da criolipólise. Mas é fundamental a gente pensar que precisa fazer essa detoxificação antes de iniciar o procedimento da quebra de gordura, certo? E aí, se esse paciente for um paciente que apresentar gordura e flacidez, eu posso, junto com esse tratamento de detox, propor um tratamento que já me ajude a mobilizar essa gordura que está muito rígida, ou um tratamento que já forneça os nutrientes e os estímulos para me ajudar no combate da flacidez, certo? Mas é fundamental iniciar o tratamento via oral para auxiliar o metabolismo, para garantir uma boa imunidade, afinal de contas, ficaremos com esse paciente submetido a baixa temperatura durante um longo período, né? E o tratamento anti-inflamatório, certo? Com esses 3 tratamentos, acelerando o metabolismo, melhorando a imunidade do meu paciente e acabando com a inflamação, eu vou ter os resultados de criolipólise extremamente potencializados, certo? Então, vamos ver qual a sugestão que a botânica traz para vocês, né? O tratamento home care pré-criolipólise. O que esse paciente vai utilizar? Se é o paciente com a gordura compactada, nós vamos pedir para esse paciente utilizar, no lugar do hidratante dele, o creme dinamizador. Agora, se é um paciente com flacidez, a gente já pode pedir para ele utilizar o Vividine solar. Também é possível fazer a seguinte distinção: usar o creme dinamizador para todos os pacientes, como home care pré-criolipólise, e o tratamento de flacidez apenas depois da criolipólise. Também pode ser feito dessa maneira, tá certo? Principalmente se essa gordura com flacidez a gordura for uma questão intensa, certo? Tratamento oral. A gente vai propor o uso do Cast, tá? Que é o nosso detoxificante via oral. Ele ajuda a acelerar o metabolismo, a eliminar toxinas e que todos os metabólitos, que todos os nutrientes sejam absorvidos de maneira correta, porque ele facilita o processo digestório, certo? Então, o cast é fundamental nesse processo, certo? Eu vou estimular a quebra de gordura, eliminar as toxinas e garantir que meu paciente tenha o melhor resultado e a preparação para receber essa criolipólise. Já para a imunidade, esqueci meu própolis. A gente usa a vitamina D3, que aqui a gente tem a vitamina D
vitamina C, vitamina E, zinco, silício, magnésio, vitamina K e vitamina A. Ou seja, é um combo completo, um suplemento completo para garantir a imunidade e a reposição dessa vitamina D, certo? Aqui o meu objetivo é potencializar o meu sistema imune para que a resposta, quando eu recebo essa criolipólise, eu não fique como eu estou hoje, gripado. Qualquer processo que a gente gere de inflamação no corpo do meu paciente, como, por exemplo, um resfriado, pode comprometer o resultado final da criolipólise. Tá certo, pessoal? Então, quanto menos inflamado esse corpo estiver, melhor vai ser o resultado de quebra de gordura. Tá bom? Também é importante salientar que diversos estudos demonstram que a quantidade correta de vitamina D no meu corpo favorece a relação metabólica de quebra de gordura. Então, quem tem deficiência de vitamina D pode acumular mais gordura do que as pessoas com níveis de vitamina D normais. Então, é muito importante manter a vitamina D nas quantidades corretas, principalmente em tratamentos de redução de peso e de redução de medidas, tá bom? Além da vitamina D, a gente recomenda o própolis verde. O própolis verde da Botânica Mineral, ele é em cápsulas, né? São soft géis, onde eu não sinto o gosto do própolis, eu não corro o risco do própolis, como de um própolis em gota dele ficar precipitado no fundo do frasco e eu não receber todas as propriedades do própolis verde. E eu tenho no própolis verde da Botânica Mineral 2,4 miligramas de compostos fenólicos. Isso significa que a gente tem até 10 vezes mais compostos fenólicos do que os própolis em gotas. Com isso, eu garanto que meu corpo vai receber toda a quantidade correta dos princípios ativos do própolis e fazer o efeito desejado na imunidade e na redução da inflamação. Perdão, gente, pela voz e pelos espirros. Então, temos a parte do metabolismo, temos a parte do própolis e da vitamina D para conseguir uma boa imunidade. Caramba, no metabolismo esqueci de duas coisas. O Cast, que é o nosso chá. A gente chama de chá, mas ele na verdade é um fitoterápico. Aqui nós temos extratos secos padronizados de vegetais que promovem a quebra de gordura, a melhora na digestão, promovem uma regularização da microbiota do meu intestino. Então, o QST no processo de criolipólise, ele é recomendado para ser tomado todas as manhãs, diluído em água morna, em água quente. Dessa maneira, nós garantimos que todos os nutrientes que estão aqui, todos os fitoterápicos que estão aqui, atuem durante o dia inteiro e também a gente consegue a regularização do intestino. Lembrando que a gordura que vai ser quebrada pela criolipólise, ela vai passar pelo fígado e será eliminada pelo meu intestino. Então, é fundamental que meu intestino esteja regulado e funcionando bem para que esse processo de eliminação da gordura aconteça corretamente. Além disso, o QST ajuda no processamento dessas toxinas pelo meu fígado. Então, o uso diário do QST antes da criolipólise e após a criolipólise
ajuda na metabolização da gordura pelo fígado e a sua eliminação, tá certo? Já o Ansiedin, que é o nosso triptofano associado com magnésio e vitamina C, e picolinato de cromo, ele tem a seguinte proposta. Ele tem a proposta de auxiliar na qualidade do sono e na redução da minha ansiedade. Ele tá com asterisco porque esse Ansiedin vocês podem optar por indicar para o paciente, principalmente para o paciente ansioso, para o paciente com dificuldade de dormir e para o paciente que tem uma tendência maior a comer doces. Outro fato muito importante da associação do CAST e do CAST é a redução na resistência à insulina. A composição do CAST conta com picolinato de cromo. O picolinato de cromo é um ativo muito conhecido para diminuição da resistência à insulina, assim como a combinação de fitoterápicos do CAST diminui essa resistência à insulina. O que é uma resistência à insulina? Quando o meu corpo precisa de energia, ele precisa que a insulina leve a glicose para dentro da célula, para essa célula transformar essa glicose em energia, em ATP, que é a energia, é a gasolina do nosso corpo. Para que isso aconteça, a minha célula precisa enxergar essa insulina com essa glicose. Caso a minha célula não enxergue essa insulina, eu vou ter a famosa resistência à insulina e vou ter uma grande dificuldade para perder peso e para eliminar essa gordura acumulada. Então, esse procedimento de utilizar o CAST e o CAST antes da aplicação da criolipólise também ajuda na regularização da resistência à insulina, certo? Então, explicado os nossos produtos de uso oral e as suas funções, fica mais fácil vocês entenderem que não só no procedimento de criolipólise, mas em todos os procedimentos em que vocês promoverem a quebra de gordura, a utilização desse home care via oral é fundamental. Onde mais nós podemos utilizar esse home care? Quando a gente aplica em políticas, quando a gente faz a utilização de ultrassom de cavitação, quando a gente faz o procedimento de hidrolipo, quando a gente faz o procedimento de carboxiterapia com o objetivo de quebra de gordura. Sempre que o objetivo for quebrar a gordura e reduzir medidas, tirar a inflamação, acertar o metabolismo e estimular a quebra da gordura ainda mais, é fundamental. O que nós não precisamos nos preocupar nesse momento? Nós não precisamos nos preocupar nesse momento com a imunidade, né? Quando o procedimento não é de gelar o paciente, nós não precisamos nos preocupar com as questões de imunidade, tá bom? E agora, vamos saber como usar os produtos da botânica durante a criolipólise. Durante a criolipólise, a nossa sugestão é: limpe a pele da paciente com pH 10 e aplique gotinhas de Leorte diluído antes do congelamento, certo? Esse Leorte diluído, a nossa recomendação é que seja uma parte de Leorte para uma parte de água. Porém, cada equipamento tem a sua sensibilidade. E caso o seu equipamento seja muito potente,
ou a manopla for ficar muito tempo na mesma região, vocês podem aumentar essa diluição, certo? Mas o Leort utilizado antes da manopla e da placa garante que a gente potencializa a quebra de gordura. Por quê? O Leort também promove a apoptose e a quebra da gordura. Se eu utilizo dois estímulos para essa apoptose acontecer e para essa quebra de gordura acontecer, eu vou potencializar este estímulo da criolipólise. Por isso, a recomendação do uso do Leort antes de usar a manopla e usar a placa, certo? Com cuidado, com responsabilidade e utilizando o Leort já gelado, porque o Leort tem essa dupla capacidade, tanto de esquentar quanto de gelar, certo? No final, a gente vai utilizar o Leort puro, pois o Leort puro favorece a reorganização da derme. E é isso que a gente vai buscar nessa finalização, o cuidado com a flacidez. Lembrando que os procedimentos preparatórios que vocês fizeram antes da criolipólise são muito importantes a utilização do Leort, porque lá ele já está estimulando a quebra da gordura e ele já está estimulando a eliminação profunda de toxinas e a desinflamação desse organismo, certo? O Leort vai conseguir potencializar o resultado da quebra da gordura. Lembrando que durante as 48 horas que o Leort faz efeito no nosso corpo, a gente consegue eliminar, gastar de 500 a 1.000 calorias. Pensa o quão importante é a utilização do Leort nos procedimentos pré-crio para ajudar vocês nesse momento a ter um resultado mais eficiente e no momento da criolipólise, certo? E claro que após a criolipólise, o tratamento via oral e o tratamento corporal vai continuar, certo? Então, vocês podem fazer o tratamentos corporais na clínica, o Detox 3K, o Ortohidrapil, que é um tratamento que ajuda a eliminar as células mortas, né? As células da última camada da epiderme, renovar essa pele, hidratar, e assim a gente tem a pele mais viçosa para ficar ainda mais bonita depois da criolipólise, sempre utilizando o Leort nesses procedimentos, porque assim vocês conseguem potencializar a quebra da gordura. E o tratamento oral continua com o Cast e o Casti, e no caso dos pacientes ansiosos, com o triptofano e as suas associações, o Ansiedin. Certo, pessoal? Então, o que é muito importante a gente lembrar no tratamento da criolipólise? Para eu conseguir bons resultados, o que eu preciso? Eu preciso desinflamar e estimular a quebra de gordura, certo? Para isso, eu conto com tratamento tópico, utilizando Leort, com tratamento via oral, usando Cast, Casti e ômega 3. Eu melhoro a imunidade do meu paciente com própolis e a vitamina D. E se meu paciente for ansioso, eu uso o Ansiedin. E eu quero aproveitar, pessoal, e mostrar para vocês umas imagens de antes e depois do tratamento utilizando os produtos da botânica mineral associados à criolipólise. Vocês vão se surpreender com estes resultados. Deixa eu abrir aqui para vocês.
Essas imagens foram cedidas gentilmente por uma parceira nossa, tá? Que pratica a criolipólise. Ela usa a metodologia da Christiane Toffoli, da Cristófoli, e ela fez a principal queixa da paciente era a gordura nesse terço inferior do abdômen, certo? Então, olhem o resultado dela. Ela fez todo o pré e todo o pós, exatamente como eu falei aqui para vocês, certo? Utilizando o Leorte, utilizando os nutracêuticos da Botânica Mineral. E esse foi o resultado após 30 dias da criolipólise, certo? Você também pode ter esse resultado. Mas o vídeo que eu vou mostrar agora é o mais impressionante. Só um minutinho. Ai, perdão, pessoal. Achei que a gripe não ia me atrapalhar tanto, mas peço mil desculpas. Essa paciente que eu vou mostrar para vocês agora, ela tem 70 anos. Perdão, pessoal. Ela tem 72 anos e ela fez a criolipólise porque ela tinha queixas de alguma região com mais gordura, mas principalmente pela flacidez, tá? Olhem esse resultado. Quem não quer chegar aos 70 anos assim? Disto para isto. E isso só foi possível porque ela utilizou os produtos da Botânica Mineral no pré, no pós e durante a criolipólise. Gente, é fundamental entender a diferença que esse procedimento que os nossos produtos vão fazer no procedimento de vocês. Não é, Lu? Tô lá me inscrevendo para fazer isso também. É importante entender que essa sinergia é fundamental. Vocês já fazem um investimento no equipamento, vocês fazem um investimento na habilitação, no treinamento de vocês para utilizar, e o paciente precisa entender que um tratamento desses só vai ter resultado com a utilização dos nutracêuticos. Nós sabemos que existem muitas técnicas que ensinam a usar a criolipólise pedindo para fazer medicamentos manipulados. Porém, usam medicamentos manipulados
não na sua maneira correta, que é como? Um medicamento manipulado, ele é feito exclusivamente para mim. Então, eu preciso de uma vitamina D numa dosagem específica, um aminoácido numa dosagem específica, um fitoterápico numa dosagem específica. Não pode uma farmácia de manipulação produzir em lotes, ou seja, ele produzir para mim, para a Luana, para a Vanessa, para o Gustavo, para o Pedro, para o Henrique, para o Joaquim, o mesmo produto, exatamente com a mesma dose, em um lote. Lotes são produzidos por indústrias. Farmácias de manipulação atendem receitas personalizadas. Então, gente, muito cuidado com isso. Isso gera problema com a vigilância sanitária, isso gera problema de vocês terem estoques de produtos que não estão adequados pela legislação. E mais, produtos de farmácia de manipulação têm validade de 6 meses. Se vocês não conseguirem utilizar esse produto, vender esse home care junto para o paciente de vocês durante esses 6 meses, vocês perdem o dinheiro que vocês investiram. Os produtos da Botânica Mineral têm validade de 2 anos. Olha a diferença. E os nossos lotes estão constantemente sendo renovados. Quer dizer que, no mínimo, vocês vão ter 1 ano de validade dos produtos de vocês. Mas a maior parte dos produtos estão com deixa eu pegar aqui o cash, que é o último que eu tenho aqui. Ó, validade para julho de 2027. Ou seja, vocês têm uma grande possibilidade da venda do produto. E o meu conselho é: incluam o home care no preço do pacote de vocês. Ah, a minha criolipólise custa tanto e você já vai receber o seu home care. Bonitinho. Você vai entregar o home care bonitinho para o teu paciente, certo? Por quê? Não tem desculpa para não fazer, certo? E uma coisa bacana, mantenha esse paciente pelo menos uma vez por semana e peça para ele levar os produtos para vocês conferirem se ele está usando ou não. Isso é um jeito de aproximar o paciente e de vocês garantirem o resultado que vocês vão ter nessa criolipólise. Afinal de contas, esse resultado é que vai fazer toda a diferença, certo? Lembrando que quando a gente fala da criolipólise, pós-criolipólise, o cast pode ser utilizado 3 vezes por semana, apenas durante 30 dias. Então, como que vocês vão utilizar esse cast? Segunda, quarta e sexta, certo? O paciente vai utilizar 30 dias após a criolipólise. E um frasco de cast dá para preparação e para o pós-criolipólise. O mesmo com o casting, certo? Então, para o tratamento completo, pré e pós, vocês vão precisar que o paciente compre um cast, um casting, 2 ômegas 3, um frasco de vitamina D e um frasco de própolis, certo? O Ansiedin como opcional. Eu preparei para vocês combos na live, onde a gente já considera os produtos que vocês vão precisar para uso de cabine e o home care, com desconto especial. Então, aproveite que a nossa live vai ficar no ar de hoje até sexta-feira para vocês comprarem esses produtos com desconto. Também, o nosso time de vendas está à disposição para atender vocês. E lembre-se, se você está assistindo essa live e ainda não tem o equipamento de criolipólise, mas quer fazer um tratamento de quebra de gordura no paciente de vocês, utilizando outro equipamento, este home care, principalmente esses 3 produtos, são fundamentais para o sucesso desta redução de gordura e redução de medidas, certo? Alguma dúvida?
Vou lembrar de novo. Live no ar de hoje até sexta-feira. Desconto especial e espero que vocês entendam e agreguem esse home care incrível para ter os resultados que eu mostrei para vocês. Caso vocês conheçam alguém que não conseguiu assistir a live ou vocês ficaram com alguma dúvida e querem retomar o conteúdo, a live vai continuar disponível para vocês também, tá certo? Eu agradeço profundamente a paciência com essa pessoa gripada de hoje e desejo um sucesso enorme e resultados imbatíveis utilizando a botânica mineral junto com o protocolo de criolipólise de vocês. Muito obrigada.